Paz do Senhor, queridos, amém? Motivo de muita alegria a gente estar na casa do Senhor. Hoje é um dia festivo, é um dia de ceia. E é uma responsabilidade grande estar aqui no altar do Senhor, né? E é um prazer também, depois, participar da ceia. Eu sou fã da Santa Ceia. A Santa Ceia eu acho uma benção. Então eu fico feliz em hoje, nosso primeiro domingo, né? Primeiro domingo do mês, entregar essa primícia ao Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje eu vou pregar sobre as bodas de Caná. É uma passagem bastante conhecida. Está em João 2, dos versículos 1 ao 11. Só que eu vou pregar um pouquinho diferente do que normalmente eu faço, né? Nós vamos fazer uma leitura expositiva. O que significa isso? Nós vamos ler a palavra do Senhor. E esse texto é tão rico, mas tão rico, ele tem tanta coisa boa para a gente, que a gente vai destrinchar versículo por versículo. Então nós vamos fazer uma leitura de 11 versículos, e depois vamos lê-los novamente, pausadamente, um a um. Amém? Eu vou lendo aqui a palavra do Senhor, e depois eu vou pedir à pastora Mônica que, à medida que eu peça, ela vai passando. Eu tenho que ser rápido, não vou demorar, prometo. Não vou passar de 20 minutos, não. Amém? Não. Então vamos ler a palavra do Senhor. As bodas de Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E ele os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela riqueza de ensinamentos contidas nesta palavra. É uma riqueza tão grande que quanto mais mergulhamos, mais descobrimos quanto tu és poderoso e quanto precisamos meditar na tua palavra. Te agradecemos por ela estar disponível a nós e te pedimos, Senhor, que tu fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o primeiro versículo, o versículo 1, diz o seguinte: 3 dias depois, ou ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. As primeiras informações que nós vamos tirar. 3 dias depois. 3 dias depois de quê? 3 dias depois de quê? 3 dias depois que Jesus chamou os primeiros apóstolos. Os primeiros apóstolos que foram chamados, entre eles Pedro, foram chamados, e 3 dias depois ocorre esse evento das bodas de Caná. Eles ainda não tinham tido nenhuma experiência com Cristo. Alguns dos discípulos que acompanharam Jesus, eles foram induzidos a seguir Jesus por aquilo que João Batista os falava, e eles simplesmente se moveram a partir das palavras de João Batista e, ouvindo o chamado de Jesus, creram nele. Olha só. E eles foram para um casamento em Caná da Galileia. Jesus já tinha sido batizado,
Aqui no livro de João não diz, mas ele já tinha sido tentado no deserto. Não está aqui neste livro, está nos demais. E ele, é dito no primeiro versículo, que a mãe de Jesus estava neste casamento. Então olha a quantidade de informações. Os discípulos o seguiram e Maria estava no casamento. Bom, se Maria estava no casamento, era costume dos judeus, versículo 2, por gentileza, era costume dos judeus que as mulheres, nos casamentos, trabalhassem nas festas. A mulher não era servida como era o homem. Normalmente elas ficavam em serviços auxiliares. E os casamentos duravam, em média, 7 dias, uma semana. O casamento tinha que ser bastante público. Porque, ao contrário de hoje, quando você vai lá num cartório e assina um documento, na época não tinha um documento para assinar. Então, tinha que ser uma semana de festa, para todo mundo saber, a partir daquele dia, fulana é mulher de fulano. Era uma confissão pública, né, pastor? Até comentando sobre o batismo hoje, era uma confissão pública de que a partir de agora ninguém mexe com aquela fulana, porque ela é esposa de fulano, já que não tinha nenhum documento de posse, né? Nenhuma certidão de casamento naquela época. Né? E se Maria estava lá, a gente não sabe o nome do noivo. A passagem não fala do nome do noivo. Mas a gente entende que talvez Maria tivesse algum parentesco. Talvez tivesse algum parentesco, porque ela foi convidada. No versículo 3, nós vamos ver que Jesus também foi convidado e que Maria já estava lá. Amém? Bom, a festa durou mais ou menos uma semana. E aí, em um determinado momento, falta vinho. Falta vinho. Hoje, se a gente for numa festa e acaba festa de crente, acabou o refrigerante, acabou o salgadinho, a gente dá a paz do Senhor para todo mundo, né? Paz do Senhor, irmãos, valeu, né? Vamos cantar parabéns, vamos nos confraternizar e cada um para sua casa. Nas festas aí fora, o pessoal costuma fazer aquele ratatá para comprar outras bebidas aí que não interessam, né? Mas lá não. O vinho para o judeu era um simbolismo. O simbolismo de riqueza, abundância e alegria. É igual essa tradição que tem mais ou menos hoje no casamento de jogar arroz, né? A gente não faz isso, mas muita gente faz, né? Jogar buquê. Só que ali a coisa era muito séria. Se faltasse vinho, era como se o noivo não estivesse comprometido em atender a noiva financeiramente. Ele não tinha dotes para dar ao pai da noiva e não tinha comprometimento de mantê-la financeiramente. Então, isso era, como diria o Boris Casoy, isso era uma vergonha. Né? Então, o vinho, nós não sabemos o nome do noivo, mas fatalmente, se todo mundo soubesse que faltou o vinho, o noivo ia passar vergonha. E isso também a gente vai falar um pouco mais tarde. Como Deus honrou aquele noivo, né? Vamos lá para o versículo 4. O versículo 4 também é riquíssimo. Esse texto é uma bênção, né? Versículo 4. Maria chega para Jesus e fala assim: não tem vinho. Não tem vinho. Certamente, vamos partir do pressuposto que ela fosse parente. Ia ser um constrangimento muito grande para ela como parente saber que não tinha vinho. E Maria tinha uma ansiedade no coração muito grande. Maria, todo mundo sabe do nascimento virginal de Cristo, Maria teve que conviver muito tempo com a sua família com aquela suave desconfiança de que José tinha sido traído. Porque só quem sabia que Jesus era filho de Deus era Maria e José. A família, com certeza, tem sempre aquele primo, né? Tem sempre aquele bobão que fica fazendo comentário. Para com isso, né? Nascido do Espírito Santo. Tenha paciência, né? E Maria devia conviver com aquilo. E ela, quando ela traz para Jesus essa ansiedade, ele responde: mulher, deixar claro, eu durante muito tempo achava que Jesus tinha sido muito sem educação, né? Aí eu fui descobrir que o judeu chamar a mulher de mulher é uma honra. Eu pensava que não. Hoje, você se dirigir a alguém e falar mulher, ofensivo, né?
Não parece que está depreciando, embora não seja, ser mulher é uma bênção, né? Gerar um filho é uma bênção. Mas se você tratar uma mulher, parece que você está depreciando a pessoa. Para o judeu, chamar uma mulher de mulher é honrá-la, porque a mulher ficava no segundo plano. Então, quando ele frisava mulher, que tenho eu contigo, na verdade ele quis dizer o seguinte: o que há entre eu e você? Jesus entendia muito bem a ansiedade de Maria. Só que para tratar do reino de Deus, não é com Maria. Olha só, tratar do reino de Deus não é com Maria. Tratar do reino de Deus é com Jesus. Entenderam? Vou repetir. Reino de Deus, você vai até Jesus. Eu, inclusive, uma vez eu estava numa festa em que um irmãozinho de outra, um católico, né? Ele disse o seguinte, ele fez uma oração, ele já estava comigo, né? Que ele disse o seguinte: te pedimos, Maria, tal qual tu pedistes a Jesus nas bodas de Caná, que intercedas por nós. Eu fiquei pensando, na hora que ela falou, Jesus não deu confiança nenhuma para ela. Ela não foi intercessora em momento nenhum. Ela simplesmente foi transmitir a Jesus a sua ansiedade. E posteriormente, a gente vai ver que ela foi atendida. Aí Jesus faz o seguinte, fala para ela e diz, não é chegada a minha hora ainda. Mas Maria ficou inconformada, mas ela sabia bem que já estava na hora. Jesus já tinha 30 anos, a idade de que um sacerdote se apresenta ao trabalho sacerdotal, ele já tinha se batizado, né? Ela sabia quem era Jesus, ela criou Jesus, e ela já estava esperando aquilo. Então ela chega para o servente e fala o seguinte, olha só, faz tudo que ele mandar. Ela sabia em algum momento o que Jesus ia fazer? Não sabia. Ela sabia que Jesus ia multiplicar ou transformar água em vinho? Ela não sabia disso. Mas ela confiava em Jesus. Ela sabia bem o filho que ela tinha gerado, ela sabia bem quem era o pai daquele filho. Então ela falou para o servente, e os serventes o fizeram. Os serventes também não questionaram em nenhum momento. Você imagina só, as talhas da purificação. O que era a talha da purificação? A talha da purificação era um utensílio que ficava cheio de água na entrada das casas, em que, quando o judeu entrava, ele tinha que se lavar. Numa festa de 7 dias, essa lavagem deve ter sido bastante demorada. E pior do que isso, ela não tinha um sentido só de higiene, não. Ela tinha um sentido de marcar um povo especial. Assim como o judeu se circuncidava, ele se lavava como se fosse assim uma purificação espiritual. Eu sou melhor do que vocês, principalmente para o romano. Eu sou melhor do que vocês, eu me lavo. Vocês são cães, vocês comem com a mão suja. Então, quando ele lavava a mão, aquilo não era só um ato de higiene, é dizer o seguinte, eu sou melhor do que você. Só que aquela água era suja. E Jesus pega aquelas talhas, lá no versículo 6, versículo 6 está, bota lá por gentileza, 6 talhas para as purificações, e cada uma delas cabiam 3 almudes. Na minha versão está metreta. Metreta, eu fui procurar em alguns livros, eu achei 22, 20, 30 e 40 litros. Então, quer dizer, é uma medida que não dá para ter confiança nenhuma. Usando 40 litros, eu chego à quantidade de 720 litros de vinho. É muito vinho. E não era um vinho alcoólico, tá? Deixar bem claro o seguinte, não faz o menor sentido a palavra vinho, que vem de óleos no Velho Testamento, no Novo Testamento, ela pode ser vinho com álcool, fermentado ou sem álcool. Não faz o menor sentido Jesus ficar feliz, pregar o seu evangelho com vinho alcoólico. Ok? Só que 720 litros de vinho ainda foram fabricados por Jesus, digamos assim. Mas ele diz assim, ele enche as talhas, no versículo 7. As talhas deviam fatalmente estar vazias. Por quê? Porque a água, normalmente ela não era trocada. Normalmente aquela água ficava ali e ela era utilizada,
E quando a água acabava, é porque, teoricamente, não haveria mais ninguém entrar. Elas não eram renovadas com frequência. E aquelas talhas foram enchidas novamente. E foram levadas para o mestre-sala. Mestre-sala, versículo 8. Mestre-sala é como se fosse cerimonialista. É como se fosse um maître. Quando você chega num restaurante, não tem alguém que te atende, que te leva lá na porta, te diz o lugar para você sentar. Era exatamente o que ele fazia. Você escolhia o teu lugar, você era servido, e ele acompanhava todo o trabalho das pessoas que serviam. Era como se fosse um maître hoje. Né? E os serventes levaram a água até o mestre-sala. Eles levaram vinho? Não. Eles levaram água. E o versículo diz o seguinte: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Aí eu pergunto, em que momento ocorreu o milagre? Alguém tem noção? Eu não consigo entender, mas é um mistério maravilhoso você saber que os serventes, você imagina, o servente pega aquela água de purificação, que era como se fosse um jarro sujo, leva para o mestre-sala, você imagina a cabeça do servente, leva para o mestre-sala e fala assim, ó, eles já estavam prontos para dizer, ó, aquele homem ali que mandou a gente trazer. Aí leva para o mestre-sala. O mestre-sala experimenta, quando vai experimentar, é vinho bom. E aí o mestre-sala chama o noivo. Em algum momento o noivo foi mencionado? O noivo sabia o que estava acontecendo? Aí chegaram para ele e disseram o seguinte, olha, meus parabéns, hein? Você até agora, depois, a festa comendo solta, o pessoal comendo e bebendo, e até agora tem vinho bom. Meus parabéns. Você imagina a cara do noivo, pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não mereço tanto. Não é verdade? Oi? Pois é. E aí, eu fico pensando o seguinte, o milagre de Jesus, a gente não sabe onde ocorreu. Mas pensa na alegria do noivo ter falado assim, poxa, eu convidei esse camarada para a minha festa. Jesus foi convidado na minha festa e fez um milagre que não me fez ficar envergonhado. E por último, versículo 11 diz o seguinte, Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Lembra que há 3 dias atrás eles acreditaram simplesmente na palavra de Jesus? O primeiro sinal, você imagina, hoje o que tem de gente que quer fazer o seguinte, olha, eu vou até na igreja, vou lá na igreja, mas Deus tem que falar comigo. Se Deus não falar comigo, não serve para mim. Ou então, olha só, eu estou doente, estou com um problema, se Deus não falar comigo, eu não volto mais naquela igreja. Os discípulos largaram tudo da sua vida porque ouviram a palavra do Senhor. E 3 dias depois, eles viram a glória de Deus na vida deles. Não é muita riqueza? Agora vamos lá. Toda pregação ela tem que ter um aspecto aplicativo na sua vida, não é verdade? Eu falei que minha pregação ia ser rapidinho e vai ser mesmo. Vamos lá, vamos analisar a atitude de 4 pessoas em especial. A primeira pessoa que eu vou falar é Maria. Jesus sabia das ansiedades de Maria. Jesus sabia do quanto ela deve ter sofrido, até com a discriminação de pensarem que ela era uma mãe solteira. E ele sabia também que ele precisava se revelar ao mundo, e essa revelação faria com que qualquer desconfiança sobre a idoneidade de Maria ia cair por terra. Maria estava ansiosa sim, ela queria ver o filho dela como Messias. Ela sabia o filho que tinha. E ele conseguiu entender o seu coração. Então, eu acho que vale a pena a gente aprender um pouquinho com Maria. Vamos crer mais no Senhor. Vamos largar sobre ele a nossa ansiedade. Amém? Segundo, o noivo. O noivo
ele certamente, não sei se sabia, se conhecia Jesus ou não conhecia, mas certamente, o melhor convite que ele fez foi Jesus. A partir do momento que ele deixou Jesus entrar na festa dele, participar da vida dele, ele viu um milagre, foi honrado e com certeza teve o prazer de ver o ministério daquele homem que talvez fosse parente dele se iniciar e ser glorioso como foi. Então eu te convido também, você, aqui eu estou falando só para crentes, mas eu convido a você que ama o Evangelho, que você que quando vai pregar para uma pessoa, diga a ela, convide Jesus para entrar na sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Chama Ele para fazer parte contigo. Chama Ele para participar da sua festa, para participar da sua vida. Chama Ele para cear contigo. E você vai ver milagre na sua vida. O terceiro é o servente. O servente talvez tenha sido a pessoa mais assim, o gaiato, né? Ele de repente ouve a ordem de uma mulher, né? Ele não ouviu a ordem do mestre Sala. Ele ouviu uma ordem de uma mulher, que para nós não quer dizer nada, mas para o judeu quer dizer alguma coisa, e simplesmente obedeceram. Se obedeceram porque conheciam Jesus, ótimo. Se obedeceram porque eram obedientes, ótimo também. Mas o fruto da obediência é bênção na sua vida. Eles também viram a glória de Deus. Talvez eles tenham tido o prazer de ver a água se transformar em vinho na frente deles. Talvez esse prazer só eles tenham tido, simplesmente porque foram obedientes. E por último, os discípulos. Os discípulos creram em Jesus pela fé. Porque tem que ter muita fé para você ouvir a história de um homem, largar toda a sua vida, entregar a sua vida nas mãos dele, que você nunca ouviu falar. Ali, eles não entraram numa igreja clamando por uma resposta. Eles estavam simplesmente nas suas atividades, mas só porque ouviram falar de Jesus, eles abraçaram a fé em Cristo e viram milagres nas suas vidas. Eu não preciso dizer o que aconteceu com os discípulos, eu não preciso dizer tudo aquilo que eles viveram depois, mas foi a partir do momento que eles decidiram efetivamente seguir a Jesus, a vida deles mudou. Então, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Confia no Senhor como Maria fez. Obedeça à vontade de Deus e siga Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que essa mensagem, ela está no livro de João, não é à toa. João tem esse carinho também de trazer a Maria a honra que ela tem como mulher, como mãe de Deus. Né? Ela foi uma irmã muito abençoada nossa, só que o nosso caminho, nossa verdade é Jesus Cristo. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e gostaria de convidar a todos para ficar de pé. Essa palavra, a conotação do vinho, o vinho, ele representa o sangue de Cristo. E hoje, como nós vamos cear, sempre é bom reforçar. Nós tomamos a ceia do Senhor para que anunciemos a volta de Cristo. É muito bom falar que Jesus cura, é muito bom falar que Jesus salva, é muito bom falar que Jesus muda a tua vida, que liberta, mas é muito importante dizer também que Jesus vai voltar. Amém? Creia nisso. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que estar aqui cumprindo ordenanças do Senhor, tomando do pão, bebendo do cálice, até que Ele venha. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Eu poderia enumerar aqui muitas coisas, cujo quais nós somos gratos, porque um dia Tu salvaste, Senhor, a nossa alma da perdição, porque um dia nos resgataste do pecado, pelos livramentos, Senhor, que nos deste, até mesmo quando nós não Te conhecíamos, e pelos livramentos que Tu nos dá até hoje, Pai. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela paz, muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, obrigado porque a Tua benignidade é para sempre,
Obrigado porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu quero te entregar nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Quero te entregar, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas angústias, Senhor, porque queremos, Senhor, comer do teu pão e tomar do cálice, Senhor, dignamente, Senhor, porque te amamos, Senhor, e queremos anunciar ao mundo, Senhor, que um dia tu vais voltar para buscar a tua igreja e queremos estar junto naquele dia glorioso. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.